Bem, pessoal, como prometido, agora falando um pouquinho sobre a ficha de registro, mas com mais detalhes, né? Então agora vou entrar nos pormenores. Algumas coisas são bem evidentes, então não precisa a gente chover no molhado, mas outras já precisa ter um pouco de cuidado. Então aqui, ó, nome não tem segredo, certo? Então fazer o nome completo, sem abreviações. CTPS, o detalhe que tem de diferente agora é que a carteira profissional ela é digital. Então, para pessoas que já são, já têm acima de 30 anos, de 25 anos aí, sabem que antigamente a carteira profissional ela era em documento, né? Ela era física. E agora ela se tornou digital, ou seja, todos nós podemos baixar a nossa carteira profissional no celular. Mas eu tenho que destacar para vocês que nem sempre foi assim. Então, quando a pessoa é contratada no primeiro emprego, ele já gera informações para a carteira profissional. Essa carteira profissional no celular ela já é abastecida e hoje, por padrão, o número dessa carteira profissional, porque a carteira profissional ela ainda é exigida em alguns órgãos e em outros não, não, né? Então, o governo ele tem alguns setores, algumas áreas, por exemplo, Receita Federal, INSS e Ministério do Trabalho, são três órgãos que, de alguma forma ou de outra, eles se interagem com essa parte de RH e departamento pessoal. Então é importante que eu destaque para vocês que para algum desses órgãos, o número da carteira profissional, antigamente ele era muito necessário. Por exemplo, a Caixa Econômica Federal é um órgão que trata sobre o FGTS. Mais à frente vocês vão entender o que é o FGTS. A gente vai trabalhar sobre esse tema. E a carteira profissional era muito utilizada. O número, a série, o estado e a data da emissão da carteira eram muito utilizados. Então, hoje, por padrão, está sendo utilizado, centralizando o CPF como um documento único para identificar o trabalhador. Não mais RG, identidade, título, PIS, carteira profissional e certificado militar, ou seja, tem uma série de documentos que a gente tem que ter para diversos órgãos, né? Então, hoje a ideia é que o CPF seja um número centralizador para identificar uma pessoa e para que todos os órgãos relacionados ao governo trabalhem em cima do CPF. Então, por isso, o número da carteira hoje ele está da seguinte forma. Os primeiros 8 números são o mesmo número do CPF e a sequência de 8, 9, 10, 11, os últimos 3 números eles são referente à série. Nos 3 últimos números do CPF se tornam a série da carteira profissional, certo? Certificado militar. Isso aí, jovens masculinos que se alistam no serviço militar vão ter um número de certificado militar. Então, isso vai ser necessário. Quem está nessa faixa de até 18 anos tem algumas particularidades quando a pessoa está trabalhando ou ela vai ingressar no mercado de trabalho, então tem algumas implicações aí, certo? CPF, como falei, é importante que hoje já no nascimento, né, das crianças já sai esse número, então é bem tranquilo. O título do eleitor também depende, tem algumas regras, né? Ele não está se tornando um documento obrigatório para que nós façamos um contrato de trabalho com alguém, mas tem as suas restrições para a questão eleitoral, mas para a empresa ele não é tão importante. Mas como antigamente tinha essa informação e nos sistemas ainda tem, então essa informação consta na ficha de registro. Certidão de nascimento e casamento da mesma forma, hoje as certidões, né, elas saem com um número grande, um número de série bem grande, e isso também, né, no momento do nascimento ou no momento que você faz identidade e apresenta a certidão, esse número consta lá, então não tem segredo nenhum. Aqui, como eu falei para vocês, o número do PIS é um número que também normalmente se utilizava na Caixa Econômica e quem gerava esse número era o Ministério do Trabalho. Então, por muito tempo, os profissionais de RH eles tinham a necessidade de entender esse número do PIS. Então, o PIS é um programa de integração social, é um procedimento que existia há muitos anos e que agora está deixando de existir também a necessidade de se cadastrar. Por enquanto, ainda como a gente está num período de transição, ou seja, estão se modernizando os controles do governo, é necessário a gente ainda gerar o número do PIS para um novato que está entrando em contrato de trabalho, tá?
mas os mais antigos normalmente já vão ter essa informação na carteira de trabalho e muitas vezes nós reaproveitamos isso. Documentos de identidade, né? Então também, isso é bem simples, acho que boa parte de nós tem os documentos de identidade feitos nos órgãos de identificação do governo, né? A habilitação também não é para todos, mas quando a gente contrata uma pessoa, por exemplo, um motorista, ela é muito importante você ter, né, um motorista de caminhão, um motorista que vai exercer a profissão como motorista, daí o cara tem que ter habilitação. Mas na grande maioria dos casos ali, tipo, não há necessidade de, se a pessoa não for habilitada para dirigir um veículo, não há necessidade dela apresentar. Sindicato, né? Então, hoje, para você entender, o sindicato é um órgão que representa o interesse dos trabalhadores. Então, todos os ramos de atividade, seja comércio, seja indústria, sejam serviços, né, indústria moveleira, indústria metalúrgica, todos eles têm um sindicato. É muito comum a criação de sindicatos, onde o empregado ele pode se associar ao sindicato. Então, no RH, nós precisamos cadastrar esse sindicato, porque às vezes essas informações do que acontece na relação entre sindicato e empresa, ela tem uma interferência no dia a dia do departamento pessoal. Grau de instrução também, à medida que a pessoa vai evoluindo, vai terminando o ensino médio, vai fazendo um curso técnico, vai fazendo uma graduação, essas informações elas precisam ser atualizadas na ficha de registro ou no sistema. Então, é muito comum a pessoa ter um grau de instrução quando ela entra na empresa e, de repente, ela faz uma faculdade, faz uma pós-graduação e essa informação vai mudando, né? Data de nascimento, também isso está nos documentos. A informação de deficiência física, ela também é importante. Muitas empresas elas precisam atender uma cota de inclusão de pessoas com deficiência. Então, nessa cota, para atender essa cota, tem que ser questionado se a pessoa tem alguma deficiência física ou mental para colocar no cadastro básico, né? Nome do pai e da mãe, nacionalidade, naturalidade, lugar de nascimento, estado civil, à medida que altera também. Se for casado, a pessoa deve apresentar os documentos da sua esposa. Endereço atualizado também, porque essas informações elas vão para a Receita Federal. E à medida que você vai alterando o teu endereço, também é importante atualizar isso no RH. Admissão, né? A data da admissão bem certinha precisa ser fixada. E o cargo. Então, vou dar um exemplo para vocês. Cargo analista de RH. Cargo de analista de RH, internamente, você vai cadastrar esse cargo, né? Só que existe uma tabelinha, aqui talvez entre a parte mais delicada dessa ficha de registro, que é vocês entenderem o que é o CBO, né? Então, o CBO, ele é conforme está aí na tela, é uma classificação brasileira de ocupações. Ou seja, alguém lá no governo teve o trabalho de catalogar todas as profissões existentes no Brasil e essas profissões elas têm um código, né? Então, nós precisamos saber qual que é o código do cargo que você vai exercer para a gente colocar, né, no nosso sistema. Então, por exemplo, aqui eu vou ver se eu consigo achar aqui por título, ó, na busca. Vou colocar aqui por título e vou colocar analista de RH. Ele vai me trazer um código para esse cargo, né, para esse nome. Aqui ele não trouxe, né? Famílias, ocupações, contendo todas as palavras, não qualquer palavra. Consultar. Vamos ver se nós temos aqui. Analista, ele trouxe muitos, né? Vou colocar aqui recursos humanos, então acho que vai ser mais assertivo aqui, né? Recursos humanos. Então, isso também, né, detalhando para vocês, ó, analista de recursos humanos, ó, 252405. Então, essa profissão de analista de RH, aqui nesse site do governo, CBO, eu vou deixar os links para vocês consultarem depois, ele tem uma descrição resumida, né? Ou seja, administra um pessoal, plano de cargos e salários, promovem ações de treinamentos. Então, é uma descrição bem genérica, mas é dessa forma que o governo, você pode colocar coordenador de RH, analista de RH,
no teu sistema, mas esse código ele é único para o Brasil inteiro. Então, dessa forma, o governo pode uniformizar as informações pelo código. Então, 252405, lá no nosso sistema, nós colocaríamos essa informação aqui, né? 242505. Salário inicial também. Então, esse CBO, como eu falei para vocês, tem outras situações relacionadas ao CBO, mas que no momento oportuno eu trago para vocês aí mais informações, né? Salário inicial é aquele que foi acordado no momento da contratação. O horário de trabalho também. Isso aqui são duas informações muito importantes. Tá? O horário de trabalho tem uma série de situações que eu vou explicar para vocês, mas num momento oportuno. Tá? Qual que é o limite diário, qual que é o limite semanal que uma pessoa pode trabalhar. Então, tudo isso nós faremos contas, faremos cálculos para você entender o porquê que tem que ser de uma forma ou não, né? Então, mas essas informações elas têm que ser fixadas nos documentos da contratação para que fique devidamente registrado para qual cargo eu fui contratado e para qual horário, né, que eu devo executar. Às vezes você pode começar um pouquinho mais tarde, mais cedo, mas cada empresa define o seu horário. Mas isso tem que ser colocado num contrato e a pessoa tem que assinar. Nome de beneficiários também, né? Então, se você tem filhos ou pessoas que vivam sob a tua dependência, vai ser necessário você colocar o nome completo dela, nacionalidade, a data de nascimento e colocar essas informações nessa ficha de registro para constar. Mais à frente eu vou explicar para vocês o porquê disso, né? Ele tem uma influência, inclusive, que mexe no pagamento da pessoa, né? Nos valores a receber de uma pessoa. Levando só para já dar um spoiler aqui para vocês, ou seja, duas pessoas que têm um salário igual, uma que tenha filhos e outra não, dependendo do valor do salário, ele pode sofrer uma interferência aí, pode sofrer uma modificação ou ter um resultado no valor líquido diferente. No verso dessas fichas de registro, a gente só está no primeiro documento ainda, né? Então, no verso da ficha de registro, ele cria um histórico. Então, imagine que você está lá na tua escola, por exemplo, né, e você tem um histórico, as tuas notas, a tua frequência. A ficha de registro é mais ou menos algo parecido. Ou seja, você vai ter, à medida que os meses e anos vão passando, quando você entra em férias, quando você recebe um aumento de salário, quando você é promovido e altera seu cargo, todas essas informações elas são ajustadas e atualizadas aqui na ficha de registro. Então, o verso dela serve para isso, para demonstrar a evolução, né, das informações que aconteceram ao longo, levando em conta que eu já tive exemplo de ter trabalhado numa empresa por mais de 20 anos. Você imagine quantas situações aconteceram em 20 anos enquanto eu trabalhava nessa empresa, certo? Então agora a gente entrou um pouquinho mais a fundo na importância da ficha de registro e lembrando a vocês, né, aqui a gente está com o modelo no Word, mas na empresa você vai utilizar um sistema informatizado. Mas lá no sistema informatizado vai ter um campinho para cada coisa, onde você vai inserir nome da pessoa, numeração de documentos e vai salvar essa informação no teu sistema. Quando você salvou, ao final você vai imprimir uma ficha que vai sair mais ou menos nesse layout aqui que eu estou trazendo para vocês como exemplo. Tá? Aqui, claro, pela quantidade de horas que nós temos no curso, obviamente você vai ter apenas uma noção. Mas é importante que se você tiver compromisso com os estudos e rever esse vídeo outras vezes e fazer os questionamentos aí para o professor, você vai ter mais clareza. Caso você entre no RH, você já vai ter muita informação, vai estar bem preparado com certeza para trabalhar no setor de DP de uma empresa. Valeu, nós nos encontramos aqui no próximo tópico, onde a gente vai tratar do contrato de experiência, né? Então, o contrato de experiência é um outro documento, mas esse assunto para o próximo tópico. Daqui a pouquinho eu volto com vocês aí.